Olá, tudo bem com você? Estamos aqui iniciando mais um Mister Pod, o podcast da Mister Síndico. Vamos falar um pouquinho disso. A gente está muito acostumado em falar em barata, né? Eu acho que a barata é o número um, né? Sim, sim. Desse assunto, mas também os ratos estão aí, né? Mas tem aparecido outros tipos de insetos e animais que também preocupam, né? Então, o que você indica, né? É claro que tem alguns condomínios que têm áreas verdes muito próximas ou dentro do condomínio, então ali tem a possibilidade da propagação de alguns animais, né? Tem outros que estão perto de áreas públicas, né? E também tem a questão de, às vezes, a própria administração do lixo do condomínio não ser bem feita, Sim. o que propicia essa proliferação desse tipo de animal. Então, fala um pouco quais são os animais que estão aí em evidências, né? E como é que a gente conduz para eliminar essas pragas. Bom, os condomínios que eu cuido, o que eu procuro saber? Primeiro, verificar o que está acontecendo no condomínio. Procuro com o síndico, com o zelador, com o administrador, o que está em maior evidência. No caso, hoje é a barata. Hoje nós temos um surto de baratas. Por quê? Na região Na metropolitana. região metropolitana. Tá. Na verdade, o que acontece? Você acabou de fazer a desinsetização, chove, lavou o produto. O inseto ele não morreu. Dali meia hora, choveu novamente, limpou tudo. Então, volta a ter os insetos. Então, a empresa é necessário ir lá novamente, fazer uma nova aplicação. Falo da área externa, tá? Que é por onde vêm os insetos. Ratos. Outra situação muito complexa, principalmente na cidade de São Paulo. Existe, assim, situações terríveis. Não vou citar nomes, mas eu tenho um condomínio onde os ratos, durante o dia, eles saíram em debandada. Foi algo terrível. Por quê? Existe um córrego próximo, onde eu não tenho cuidado, tá? E foi muito complicado fazer a eliminação desses ratos. Então, você precisa de trabalhar com iscas, verificar realmente o que está acontecendo. Tem gaiolas que é para fazer o acolhimento desses ratos. Pode, contato, inclusive, é um dos produtos que a Prefeitura de São Paulo utiliza, para não utilizar veneno, os granulados, até por conta das pessoas em situação de rua. Temos escorpião. Os escorpiões, o que acontece com os escorpiões? Escorpiões, eles vêm atrás das baratas. Então, uma rede que tem a barata, o escorpião vai estar ali porque é alimento dele. Eu vou fazer uma colocação, né? Primeiro que é o seguinte, até para mim mesmo, tá? Muitas vezes a gente fala assim, o que não é Israel, que é árabe, né? É tudo igual, né? E claro que ali na região não tem só árabes, né? Você tem persas, você tem então uma quantidade grande de origens étnicas diferentes, né? Então explica pra gente um pouquinho como é essa questão aí de que árabe não é tudo igual e algum exemplo que você lembre de alguma vida em comunidade no mundo árabe, né? No mundo árabe ou de grupo de nômades, né? Que vivem tempos em tempos num lugar com as suas barracas, etc. Vamos entrar um pouquinho, vamos aproveitar aí a tua vivência para a gente entender isso também. Tá. Olha, o mundo muçulmano, ele tem diversas divisões e diversos tipos de recorte, né? Então, por exemplo, árabe é um recorte linguístico, é recorte de língua. Você pode ser árabe e cristão. Se você fala árabe, você é árabe e é cristão. Mas a maioria é muçulmana. A maioria é muçulmana. Uhum. Mas em tese é um recorte linguístico. Certo. Mas assim, no mundo muçulmano você tem um recorte principal, que é o sunismo e xiismo, né? Que vem depois da morte de Muhammad, ele não deixou filhos. Então o que vai acontecer é que vai haver uma briga nessa comunidade que está crescendo muito, que está se espalhando pelo mundo, se o líder deve ser aquele mais próximo de forma familiar, ou seja, um marido de uma filha, uma coisa assim,
ou mais capaz para administrar aquele ajuntamento de pessoas. Então, o grupo que achava que deveria ser esse mais próximo quanto a eixo familiar são os xiitas. E aquele que escolheu o que seria mais capaz de administrar são os sunitas. Certo. E daí eles vão se espalhando, às vezes até há uma sunita que virou xiita e vice-versa, mas eles vão se espalhando e com os anos e com as divisões nacionais que vão acontecendo, de acordo com que esses grupos vão se alocando em espaços geográficos, muitas vezes o espaço geográfico vive os dois. Existem outras subdivisões, infinitas até, né? Por exemplo, você pega o presidente da Síria, ele é alauíta. Então é um grupo que está dentro do recorte xiita. Mas na Síria, 80 e poucos % é sunita. Né? Conclusão, guerra civil. Conclusão, você vai ter até os ingleses até favoreceram esse tipo de recorte que possibilita atritos constantemente, porque, por exemplo, vamos pensar no caso sírio, você tem uma liderança de 10, 12% xiita, 80 e poucos % sunita e mais subgrupos aí no meio. Essa sociedade sempre vai se atritar. Então ela nunca vai crescer muito, nunca vai ter sua autonomia, isso, aquilo, porque ela vai se atritar constantemente. Mesma coisa Líbano, mesma coisa diversas sociedades. Então, esses espaços geográficos, depois eles vão se tornar países, nações mesmo, que vão ter sempre uma maioria. Esse período entre Primeira e Segunda Guerra, que vai ter uma definição muito grande regional, então você vai ter esses grupos que eles sempre vão atritar entre si. O que acontece é que quanto mais você tem atrito para definir sua área geográfica, você vai ter menos crescimento econômico. Ou o crescimento econômico, às vezes, ele não é diluído para todos. Um grupo vai crescer suprimindo o outro, etc. E tal. Como é que você acha que a tua formação lá, os desafios de uma rede das maiores do mundo aí, a Accor, né? Como é que isso te ajudou para você entender, falar, não, eu posso ser síndica e eu tenho a capacidade para isso, estou pronta para isso? Então, eu vou te dar um exemplo, eu vou falar alguma coisa que você pode rir a beça sobre isso, mas é a verdade absoluta. A gente sempre pensa na hotelaria como um enorme glamour. Olha, na hotelaria... Mas a hotelaria é uma das profissões que mais você aprende a ter jogo de cintura, a saber economizar. Porque o croquete que te vendem à noite no happy hour, ele é o presunto do café da manhã que restou e que ele é transformado num croquete maravilhoso que você compra a um valor infindo. Então, na hotelaria, se houver desperdício, se não houver os funcionários trabalhando dentro de processos alinhados, porque, na verdade, eu posso te dizer que o treinamento faz com que você tenha menos gente trabalhando, porque se você tem processos determinados, você faz... a pessoa chega, o aprendizado é mais rápido, porque já está escrito, você tem job description muito bem feito e muito claro para que você coloque o funcionário e rapidamente ele desempenhe a função dele. E a coisa que talvez mais me ajudou, que eu trouxe da hotelaria, foi saber me relacionar. Porque todo dia eu me relacionava com cliente novo, com gente nova. E eu também aprendi essa parte de condomínio no apart hotel, porque você sabe que no apart hotel você tem aquelas pessoas que são investidores e que colocam o seu apartamento para render um valor no final do mês, né? São os investidores, e tem aquele que mora lá e que todo mês ele senta em cima do investimento dele e ele é contra tudo. Ele não quer o mensageiro, ele não quer o cara bilíngue, ele não quer que ilustre toda hora os troços. Quer que o condomínio seja baixo. Lá embaixo, você entendeu? Então, você conciliar esses dois públicos, isso aí me fez ter um jogo de cintura fora de série. E eu tive um desempenho muito bom na hotelaria exatamente porque eu me relacionava bem com o cliente, com o investidor,
com o condômino que morava e com os funcionários. Porque você ter os funcionários na sua mão faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Verdade. O funcionário, ele não trabalha para você. Ele trabalha... Então, eu queria que você inicialmente colocasse como é que você vê isso, uma pessoa que tem formação na área de psicologia e você já faz e fez terapias com pessoas, né? Como é que você vê essa questão hoje dentro desse contexto que a gente vive? É muito interessante, Demilson, porque assim, os condomínios, né? Na verdade, o condomínio ele foi criado aqui em São Paulo, né? Na década de 70, em Alphaville. E a proposta, na verdade, era assim, algumas pessoas com uma renda diferenciada queriam morar num condomínio afastado dos demais, entendeu? Como se os demais fossem diferentes. E dali foram criando-se outros condomínios e hoje a gente tem aí condomínio em todos os lugares. Exato. E a proposta, né, quando uma pessoa, ela muitas vezes vai morar no condomínio, ela acha que ela vai morar no condomínio porque ela é diferente, né, dos demais. E ali é como se ela não pensa que ela vai viver numa comunidade e que ela vai ter que viver com a diferença. Porque o meu vizinho é diferente de mim, assim como eu sou diferente do meu vizinho. Só que eles não pensam, então eles pensam assim, eu estou pagando... O mantra que eu sempre coloco, né, que o mantra que a gente mais escuta é, eu estou pagando o meu condomínio. Então, ele vai na expectativa de, eu vou pagar meu condomínio, eu faço lá o que eu quero. E não é assim. Eu sempre falo para alguns moradores, alguns condôminos, né, quando a gente tem algum problema, que condomínio é que nem é dentro da sua casa. Dentro da casa da gente tem regras. Uhum. Todo mundo tem regras. Uhum. Principalmente quem tem criança, sabe que tem que ter uma rotina, né? Então, horários para tudo, horário para comer, horário para tomar banho, horário para dormir, horário para fazer lição, para ir para a escola, né? Para tudo. Exato. Então, a pessoa vai morar lá e ela acha que ela vai fazer o que ela quer. E, na verdade, não é assim. Então, ela encontra pessoas diferentes dela, ela tem que conviver com a diferença, né? E aí é que está a questão, né? Que a gente analisa e estuda muito, porque, assim, cada um teve... É como um casamento, né? Cada um teve uma educação, uma formação, e aí vão viver no mesmo teto, sobre o mesmo teto. E as diferenças começam a aparecer. Então, hoje, o que eu percebo, principalmente depois, eu estou na sindicatura há 8 anos, eu percebo que depois da pandemia está havendo uma intolerância muito grande entre as pessoas. E aí eu vejo da seguinte forma, parece que as pessoas não querem mais sentir desconforto. Só que isso não existe. Né? O desconforto, inclusive, faz a gente crescer. Crescer, exato. Né? Então, eu vejo que as pessoas não querem viver mais esse desconforto. Então, é por isso que existe, né, muita desarmonia, desunião, moradores, né, que muitas vezes não falam com o vizinho de porta. Eu já tive casos de morador que mora há 20 anos no condomínio e veio pedir uma situação para mim uma vez. Eu falei, fala com o seu vizinho. Não, com o meu vizinho eu não falo. Como assim? Então, você tá no mesmo quintal, eu falo que é um quintal grande. No mesmo hall, né? Usa o mesmo elevador. O mesmo elevador, né? E não fala com o vizinho. Sim. Né? Então, isso faz com que a gente olhe, né? Como é que está o mundo? Se dentro do nosso condomínio a gente está vivendo tantos conflitos, é o que tá aparecendo no mundo. Conta um pouquinho, Demilson, sobre como é que você veio ao mundo, como é que você começou. Tá certo. Bom, eu sou o filho mais novo, né, da minha família. Eu tenho mais 2 irmãs, né, que são mais velhas que eu. E eu nasci num lar muito simples, muito humilde, né. Eu nasci aqui na cidade de São Caetano do Sul, né, que hoje é
uma referência, né, em termos de qualidade de vida no Brasil. E pelas características de trabalho do meu pai, que era pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Sim. né, então periodicamente ele era transferido, né? Então nós íamos ainda todos crianças, nós íamos mudando. E aí foi Presidente Prudente no interior do estado, depois foi Minas Gerais, Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Aí voltamos para São Paulo, moramos na Zona Leste em 2 bairros, depois no Brooklyn, depois... Aí deu uma sossegada lá no Capão Redondo, né? Ah, mas por que o Capão Redondo? Porque lá no Capão Redondo tem o UNASP, né? Que é um colégio, inclusive tem internato também, tem faculdades, e agora foi aprovada a Faculdade de Medicina lá. Nossa, que bom. E nós, meus pais foram morar lá justamente para facilitar que nós estudássemos no colégio, né? Nesse colégio que tem uma formação ética, moral, de cidadania e também religiosa muito bem feita, né? E aí, eu adolescente, mudamos para lá, né? Morávamos numa vilinha de casas, assim, era um lugar muito aconchegante, posso dizer, mesmo num bairro tão complexo como é o Capão Redondo, né? E naquela época era mais ainda, né? E fomos morar nessa vilinha onde eu fiz amigos aí para a vida toda também, né? Uma casinha do lado da outra. Como é que funciona o evento Halloween? Hoje ele é o mais caro nosso. Tá. Segundo lugar é o Papai Noel. Terceiro, dependendo de como que você quer a estrutura, a festa junina. Festa junina é o evento que eu mais vejo que o pessoal se une e consegue parcerias. Eu acho que ser um evento tão assim tradicional, então eu consegui o cara da banda, eu consegui pessoas para fazer o bingo, então o condomínio, a empresa de segurança deu uma televisão, a empresa de assessoria deu ali um liquidificador, a outra empresa ali deu uma máquina de Eles conseguem tudo, assim, na parte de festa junina. Os outros eles não conseguem nada. Porque não tem as pessoas certas, às vezes, para ir. Porque, por exemplo, se você mora no condomínio e você quer doar, se alguém chegar para você explicar como vai funcionar o evento do Halloween, você fala, eu posso fazer uma propaganda lá, sim. Como que vai funcionar? Você pode ir ali, vai estar em todos os mailing lá, todos os comunicados vai estar o seu nome. A gente vai montar lá uma tenda para você, a gente vai colocar um banner grande falando sobre o seu trabalho, você vai entrar em todos os grupos que a gente está falando sobre você. Então tem várias ferramentas ali, sendo que você fala, fiz ali um contato que valeu a pena pro ano inteiro. Só que nenhum vizinho sabe que você faz aquilo, porque ninguém nunca falou nada com você. E eu falei, uma conexão tão grande dentro de condomínio que o pessoal não precisava nem ter equipe de venda nas empresas. Dentro de um próprio condomínio, todo mundo poderia se ajudar. Tem que ser uma comunidade se ajudar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da garantia, né? A hora que a construtora terminou a edificação, ela obtém lá o AVCB, o ABITS e toda a documentação, e ela faz a Assembleia Geral de Implantação para entregar as unidades para os proprietários, né? A partir de que momento, Marcos, e por quanto tempo? Fala as principais, assim, claro que são centenas, milhares de itens numa construção, mas, por exemplo, instalações elétricas, fachada, estrutura, fala das principais, assim, qual é a garantia? Olha, a garantia processual, vamos falar processual, são de 5 anos, só que tem as parciais, dou um exemplo, né, fachadas. As fachadas, ela tem garantia de 2 anos para trincas e fissuras e garantia de 3 anos para estanqueidade. Então não é uma coisa eterna. São 5 anos, são 10 anos e o condomínio vai querer acionar a construtora para isso. Então, ela começa a contar o prazo a partir do ABITS do empreendimento. Então, emitiu o ABITS, isso aí na norma 15575, que é a norma de desempenho, tem uns textos lá que falam assim, as garantias começam a ser contadas a partir do ABITS, né? Ou do auto de conclusão ou de outro documento que comprove. Tipo, a Assembleia pode ser... A Assembleia de Implantação pode ser um caso de um documento de entrega, né? Então, passou daquilo, são lá. Você pega um exemplo, rejuntamento a garantia é 1 ano. Então, as fachadas que eu falei, 3 anos para estanqueidade, tem aqueles empolamentos que dão em pé de parede, são 3 anos, então não é tudo que tem 5 anos. 5 anos é garantia para estrutura, para impermeabilização. Só que tem um detalhe, Edilson, que é muito importante, que acontece muito isso. Um exemplo assim, né? A impermeabilização de uma piscina, né?
você consegue dar manutenção nela? Você não consegue dar manutenção na impermeabilização. Você consegue dar no rejunte, na pastilha e tudo, mas na impermeabilização não, né? Exato. A vida útil da impermeabilização são 20 anos. Então, assim, teoricamente, se você não consegue dar manutenção e tem que durar 20 anos, a garantia acaba ficando dentro dos 20 anos. Então, isso é uma discussão bem assim acalorada nos meios aí quando dá esses problemas de processos com construtoras, né? Eu queria que você pensasse em 2 pontos. O primeiro, né? Quais são os grandes desafios desta área condominial, principalmente na visão do síndico, né? E como é que um profissional dedicado, que entrega, como você sempre foi, ele pode se tornar um síndico de alta performance? Bem, a primeira pergunta é eu vou pela segunda, Ok. a segunda. Um profissional de alta performance, primeiro ele precisa conhecer o produto que ele entra ali, que ele tá pegando. Na verdade, a gente não pode querer abraçar o mundo com as pernas. A primeira coisa que um síndico tem que fazer para se tornar alta performance é o seguinte: eu tenho tempo para me dedicar a esse empreendimento? Este empreendimento faz o perfil do que eu gosto de fazer? Mesmo sendo orgânico. Mesmo sendo orgânico. É isso que eu quero fazer. Eu tenho a paciência suficiente para aguentar crítica, porque você vai aguentar crítica. As pessoas fazem as críticas. Se você não tiver a humildade de perfeitamente, senhor, tá tudo certo, senhor, vamos prestar atenção no que o senhor está supondo. Se a pessoa não souber aguentar críticas, se a pessoa não tiver a paciência e não quiser aprender sempre, você sempre tem que estar dentro deste mercado para você saber. Porque a cada dia que passa, esse mercado, ele é muito ágil. Hoje você tem síndicos que tomam conta de hangares. Você sabia que hoje tem hangares que você precisa de um síndico? Olha. E o síndico ele tem que aprender a saber como é que o avião entra, em que lugar ele tem que entrar, tem que ter as normas, né? Síndico de marina. Hoje tem vários tipos de sindicância que você tem que estar aprendendo. Por exemplo, eu não paro de aprender. Eu sou uma estudiosa desse mercado. Mesmo eu não sendo hoje efetivamente síndica, porque hoje eu me dedico muito mais a ensinar as pessoas, mesmo que seja o beabá, porque ninguém começa na faculdade. Todo mundo tem que começar lá aos primeiros passos. Isso. Então, eu gosto de ensinar as pessoas nisso aí, para que você chegue lá em cima, num ponto, passo por passo. Não adianta, porque você é engenheiro, Demilson, você conseguiu pegar um condomínio de saída de 1.000 unidades? Não. Não consegue. Não. Você tem que ir passo a passo. A alta performance, ela vem a partir do momento que você tem conhecimento para ir enfrentando outros desafios. Você tem que crescer. Você não pode inchar. Crescer é diferente de inchar. Verdade. Se você quer ter alta performance, você tem que pensar primeiro: eu aguento este condomínio? Como é que está esse condomínio? Eu vou aguentar pegar um condomínio que tem uma inadimplência de 60% e eu vou ter que me virar em 10% lá dentro? É esse tipo de condomínio que eu vou trabalhar? Implantação é outra coisa. Será que é qualquer síndico que implanta um condomínio? Não é. Não é. Não é. Então, o síndico, ele tem que ver tudo isso. Porque depois que ele queima o nome dele, que ele faz um trabalho que não dá resultado, ou que as pessoas reclamam e tal, a coisa fica meio complicada para ele. Porque por mais que ele se dedique, ele não tem o conhecimento suficiente para tomar as decisões. Deixa eu só falar uma coisa para você. Essa certificação 5 estrelas é uma certificação muito importante no mercado de condomínios. É muito difícil tirar. Muito. Ela é auditada por uma empresa de auditoria independente e se inscrevem milhares e dezenas só conseguem passar, né? Olha, essa última, quantos 4% passou. 4%. Passou uns 30 e poucos, de 800 pessoas. É o Brasil inteiro. Quando eu passei, foram 46 só.
Olha só, gente, tá vendo? O número é muito pequeno. Então, isso indica que se você, a hora que você estiver buscando um síndico, você falar, você tem a certificação 5 estrelas? E ela disser, como é o caso da Andresa, eu tenho, isso já denota antecipadamente que você já tem um profissional altamente qualificado ali na sua frente. Então ele sai, né, num nível de competição, num nível superior. Então muito bacana, eu parabenizo. O condomínio, ele é um ambiente coletivo, né? Verdade. E a gente encontra um grande desafio junto aos que moram no condomínio, porque eles às vezes querem defender interesses pessoais e particulares, né? Então, muitas vezes são até, às vezes, grosseiros conosco, né? Tentando defender algum interesse, ele não pode pôr carro de prestador de serviço na garagem, ele quer colocar, né? Ele só tem direito a uma vaga, ele quer colocar 2 veículos lá dentro, né? A festa no salão de festa termina à meia-noite, ele quer ficar até as 2 da manhã, e coisas desse tipo, né? Eu particularmente já vi você atender um condômino exaltado, né? E eu fiquei impressionado com a sua capacidade de lidar com aquela situação ali, né? Você foi extremamente hábil, né? E no fim, acho que até ele acabou pedindo desculpa para você pela forma grosseira. Sim. Como é que você mentaliza, né? E emocionalmente você se organiza para realizar um atendimento quando ele é estressante, né? Porque a vida da gente não é só o trabalho, não, né? Nós não temos mesmo. família, temos amigos, né? Temos colegas de trabalho, de estudo e assim por diante. E nós precisamos continuar a vida de forma equilibrada. É verdade, né? A vida após o condomínio. Após né? o condomínio. Exato. E como é que você, então, conduz isso, assim, emocionalmente? Sim. Bom, Demilson, nós já temos um ponto de partida que é muito importante. Primeiro, assim, é um exercício diário, né, de reeducação das pessoas. Eu digo que o síndico ele tem um trabalho fundamental de reeducar as pessoas, né? Porque muitos não tiveram experiência, estão morando em um condomínio pela primeira vez, não sabem o que é uma convenção de condomínio, o que é um regulamento interno. Então, nós partimos de um ponto de que nós já temos ali um direcionamento através da convenção de condomínio e do regulamento interno. Então, nós não estamos ali fazendo valer a nossa vontade própria, né? Nós já temos ali uma diretriz, que são esses documentos que regem o funcionamento de um prédio, né? E o que vale para ele, vale para os vizinhos também. Então, assim, é um trabalho contínuo de conscientização também dessas pessoas, né? É um trabalho contínuo, acho que interno também, né? Um trabalho que você precisa estar muito bem preparado emocionalmente, né? Sair daquela situação de conflito, porque, afinal de contas, o que não parece ser tão importante para você é importante para o condômino a partir do momento que ele te procura e que ele vem relatar, né, um problema que está tendo. Às vezes você fala, nossa, mas só por conta de um pet do seu vizinho, mas imagina aquele barulho do pet todos os dias, 24 horas por dia, o vizinho que sai, o cachorro fica latindo. Então, a gente realmente precisa intermediar, entender a situação, né, e tentar ajudá-lo da melhor forma possível, porque nós estamos ali para isso. Nós trabalhamos para o condômino, né? Certo. Então, nós estamos ali justamente para isso, para ouvi-lo e tentar ajudar da maneira que for possível. Tá? Correto. Sempre explicando, né? Sempre explicando que nós temos ali, que não é a nossa vontade própria que prevalece. O síndico, ele não trabalha sozinho. O síndico, ele tem uma equipe de trabalho. Então, o síndico, ele trabalha juntamente com um corpo diretivo, com uma administradora. Então, não é porque o síndico não gosta do condômino ou está fazendo por pirraça. Não é isso. A gente precisa eliminar essa visão que as pessoas ainda têm no trato com o síndico, né? É um profissional que está representando ali o morador e cuidando do seu patrimônio. Verdade. Eu vou direto ao assunto. Eu tô vendo aí que você usa uma camiseta, uma polo muito bonita, né? Tem um coração e tem Eu Amo Condomínio.
Pois né? Pois é. Fala um pouquinho como é que isso surgiu, por que você se identifica com isso e por que você valoriza a importância de nós amarmos os condomínios. Legal. E isso aqui virou uma loucura, né? Deixa eu ver se a câmera tá ali. Ó, tem até a tatuagem aqui, ó, do coração, né? Que legal, virou uma que paixão. legal. É uma história bacana, porque para uns que já me acompanham, mas quem está me conhecendo pela primeira vez aí, e aí aqui tem que aproveitar essa audiência maravilhosa do teu podcast, né? É uma história legítima com H, né? Que meu pai era até janeiro de 2020, infelizmente teve um câncer, né? Puxa de 45 dias, mas foi bonito, porque ele nos ensinou uma coisa bacana, que a gente sabe que a gente vai morrer, né? Sim. É a única certeza que a gente tem. É a única certeza. E a gente não sabe quando. Então, principalmente nos condomínios, dão tanto poder para o problema, sendo que o poder tem que estar na solução, né? Porque o problema fica grande. Se a gente focasse tudo na solução... E meu pai me ensinou com essa morte dele uma coisa muito bacana, né? Que a gente vai morrer. Foi um cara que conheceu o mundo todo, fez tudo o que queria, foi casado 56 anos, né? Hoje em dia a gente sabe que quantos matrimônios estão se fazendo, a pessoa casa, se não der certo, separa, né? A gente veio de uma educação onde realmente o casamento é levado a sério, né? Valorização da família, né? E foi bonito, Milson, porque... ele descobriu, assim, em 45 dias um câncer e morreu. Foi dezembro de 19 e morreu em janeiro de 2020. Não teve nada a ver com a pandemia, né? Nem viu o que aconteceu, Nem por viu. sorte dele, né? Uhum. Mas ele preparou o crematório, sabe? Ele falou assim, olha, eu quero que seja o seguinte, ó, com alegria. Ele comprou uma vitrola, pegou os discos de vinil e falou assim, ó, vocês vão tocar Burt Bacharach, Ray Conniff. Você tá brincando? Porque eu tô ligando na época. Exatamente. Uhum. Isso Nossa, aí. Nossa, cara. Ele escolheu como é que ele queria que fosse. As músicas todas e falou assim, não quero esse negócio de colocar Cafeteira Express, porque a gente tinha vivido já o luto da minha mãe. E ele falou, quero whisky. E ele não gostava era o Johnny Walker, mas era o Red Label. O predileto, não era Black, não era o Red. Tá. E os amigos chegando lá, aquela música tocando, e às vezes vinha o sacerdote para fazer aquele momento. Sim. E a gente tinha até que dar uma disfarçada, porque a gente não sofreu. Foi engraçado, porque ele colocou um senso de verdade em tudo aquilo, né? E dizendo assim, e deixou essa mensagem para os filhos. Que lindo, que lindo. Foi muito legal, gente. foi muito legal. Eu sei que vocês, né, trabalham com estética, com beleza, né? E eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que vocês fazem nesse ramo, né, de atividade. Vocês veem, né? São mães, têm vida profissional, etc. Ainda tem mais uma atividade. Enfim, isso realmente me encanta, né? Eu queria que vocês explicassem o que vocês têm nessa parte ligada à questão da aparência, da beleza, da apresentação, para depois a gente puxar isso para dentro da importância disso para os condomínios. Tá bom? Começamos com você, Dai. Fala o que você desenvolveu. Quanto tempo faz que você trabalha com isso? Já vai fazer 10 anos. 10 anos. 10 anos que eu trabalho com a beleza, né? Tá. Uma coisa que sempre me encantou muito, essa questão de mexer com a autoestima das pessoas, né? O meu trabalho é transformar, é trazer aquela pessoa que às vezes está um pouco acanhada, ou que está passando por algum problema pessoal, de autoestima, ou na vida pessoal, ou relacionamento. Você chega a rolar uma terapia ali, a hora que... com certeza. Na hora que você está preparando uma com pessoa... Com certeza. A gente precisa saber absorver o que a pessoa tá querendo, né? A gente tem todo um papo antes do atendimento para eu entender quais são as dores dessa pessoa, o que ela quer transmitir com a imagem dela, com o cabelo, porque eu faço cabelo e maquiagem. Então, é todo um trabalho personalizado com cada uma. E o seu, quem faz? Eu mesma. Você mesma? Olha eu que... mesma. Olha, não sei como é que você consegue. Tá muito bonito seu Também cabelo. Também não sei. Mas consigo. A gente vai adquirindo ao longo dos anos. Tá certo. Mas é isso, é o acolhimento da pessoa, entender o que ela quer transmitir, né, com essa alteração da imagem
E a parte mais gostosa é a finalização, né? Quando você vê aquele brilho no olhar da pessoa, dela tá feliz, dela tá, sabe, se sentindo bonita. E isso tem tudo a ver com todas as demandas do dia a dia, né? Tanto ela como a mulher, como mãe, como esposa, como mulher, amiga, irmã. Cada faceta dessas mulheres vai transmitir com isso, com a imagem dela, ela tá bem, ela tá feliz com a imagem dela pessoal. Né? Isso é muito importante. Fiz um curso de biomecânica na época que foi um divisor de águas para eu atuar como personal trainer, que, assim, Nova York, eu fui treinar e contratei um personal trainer lá na Austrália, num lugar premium, né? Ele era o dono, então... E assim, e aí com toda a humildade, assim, ali ele errou em várias coisas, porque, não sei se você sabe, o curso de educação física, só pra gente não, porque a gente vai sair do tema, mas o curso de educação física, ele na Inglaterra, na Espanha, e aí ele é um curso técnico, ele não é um curso de graduação, né? Então ele é um curso de 2 anos. Então, no Brasil é um curso de 4 anos. E assim... Superior. Superior. E assim, por exemplo, se a gente for falar de biomecânica, que é agora, né? Mas assim, o que tem aqui de produção científica não existe em nenhum lugar, talvez num lugar nos Estados Unidos, mas mais na parte cardíaca. Então... Olha, o marketing digital, ele é um mercado muito vasto, Demilson, e um grande interesse, na verdade, que traz o marketing digital é a capacidade de você estudar o seu interior, que seria talvez o interior de uma empresa, caso você seja um gestor, um empreendedor que tenha uma base de pessoas que trabalham com você, ou caso você seja um autônomo, a capacidade de você entender um conhecimento de alguma coisa e levá-lo para a internet. Isso pode ser, por exemplo, por posicionamentos em redes sociais, pode ser por produtos digitais, que no nosso mercado nós chamamos de infoprodutos. O que são infoprodutos? São a forma de transformar um conhecimento justamente em um produto digital. Pode ser uma construção e uma escrita de um e-book, que são conteúdos educacionais, são livros digitais, né, digamos assim, de outras palavras. Nós temos mentorias, que são aqueles modelos que, por exemplo, o cliente, a audiência está interessado em um conteúdo, tem um especialista, um profissional, e ele agrega um conteúdo, pode ser talvez algo mensal, um acompanhamento. Tem também formatos de cursos, que hoje são os mais comuns, né? Então, temos pessoas que fazem cursos de academia, dieta, por exemplo, investimentos. Aqui dentro do mercado do síndico, nós temos implantação, nós temos diversos outros conteúdos ensinando um síndico a ter aquela teoria, aquela prática de modo geral. Esse, bem superficialmente, é assim que se torna o marketing digital para o mercado. Vou pegar o exemplo do meu. Eu moro num condomínio que foi entregue há 13 anos, né? Nem se sonhava com esse tipo de solução, com esse tipo de necessidade e assim por diante. Aí eu chego e procuro a Zelétric, né? Falo, olha, tá aqui esse condomínio, ele tem 288 unidades, 503 vagas de garagem. Você vai me ajudar. O que nós precisamos fazer? Hoje a gente tem 2 modelos de negócio que a gente apresenta para esse condomínio residencial, tá? Um dos nossos modelos é a questão de vagas compartilhadas. Então, aquele condomínio residencial que ainda não tem uma alta demanda, que está com 2, 3 carros elétricos e quer dar o pontapé inicial na questão de eletromobilidade, quase sempre esse modelo de negócio ele fica mais palpável para esse condomínio, né? O que seria ele? É mais ou menos uma vaga ali de visitante, uma vaga de carga e descarga, às vezes uma própria área de manobra que não é muito bem utilizado pelo condomínio, né? E o condomínio, então, detém essa vaga como uma vaga exclusiva para carregamentos de veículos elétricos, traz até essa vaga um ponto 220 e a gente comodata, então, esse equipamento ao condomínio e a gente começa a prestar um serviço pay-per-use no condomínio. Mais ou menos como hoje a gente tem lavanderias, mini mercados, então a gente cria 1 ou 2 vagas. Esse é o site de vocês? Isso. Tá. Esse é o nosso site, né? Ali a gente tem ali todas as questões também de carregamento na cidade, como carregar também nas estradas, também principalmente
dentro de condomínios residenciais, então a gente segrega nesses três, né? Carrega em casa, carregue na cidade e carregue na estrada. Então a gente monta essa jornada para o usuário e a gente deseja que ele esteja atendido em casa, também na cidade, em pontos de oportunidade de carregamento, como também em autoestradas. Tá, aquele ali é o QR Code, né? Esse é o QR Code que puxa diretamente. Pode colocar a lei aí à disposição para o pessoal, o nosso tá? aplicativo também tem o contato. Eu acho que hoje, depois também, se eu conseguir compartilhar alguns síndicos aí que já estão vendo esse problema se aproximar dos seus condomínios, entre em contato com a gente entende melhor. Mas voltando ali, então... Sim, desculpa, te interrompi aí para falar quando a gente entende que a melhor solução para esse condomínio seria adotar algumas vagas compartilhadas, a gente comodata esse equipamento ao condomínio, o condomínio não tem nenhum tipo de investimento inicial ou mensal, e a gente tem um serviço pay-per-use ao local. Então a gente vai ter 1, 2 ou 3 vagas exclusiva para carregamentos de veículos elétricos dentro desse condomínio residencial. Então o morador que tem essa demanda vai até uma dessas vagas, escaneia um QR Code, faz um pré-pagamento do uso da energia que ele deseja utilizar, mais ou menos hoje como a gente faz no nosso posto a combustão, né? Certo. Fala para o frentista antes, remotamente, né? Então você faz um pré-pagamento do uso da energia que você deseja utilizar, você começa a fazer o seu carregamento, sobe, tem ali toda uma pernoite para fazer esse carregamento, e pelo nosso aplicativo você vê também quanto tempo demora, quanto está o custo daquele valor do seu carregamento e tudo mais, e no outro dia você faz a sua jornada. Você se recorda de algum fato assim com pessoas que chegaram a te desrespeitar ou serem extremamente agressivas? E normalmente elas não têm razão, porque elas usam essa metodologia para intimidação, né? E aí você tem que manter um equilíbrio, uma calma para tentar contrapor a posição dessa pessoa. Essa parte você tem que ter um controle emocional muito grande. Porque a frase que a gente mais escuta é vou te processar. Uhum. Entendeu? De morador ir lá bater na porta de casa. Que síndica moradora também é um grande desafio, porque você mora lá no prédio, você tem que multar pessoas que são do seu convívio, Exato. Que muitas vezes são seus amigos, e a pessoa não entende, e a pessoa quer tirar satisfação, e acaba deixando de ser sua amiga, não é verdade? Sim. Então, eu acho que isso também foi um grande desafio, e você fica chateada também de estar lidando com gente que até então era sua amiga, seu amigo. Porque quando você é profissional, você é totalmente isento, você não tem vínculo com ninguém no prédio. Não, é o número do apartamento, né? Não é o nome da pessoa, é o número do apartamento. Você tem que ser neutra para tomar as medidas que forem necessárias. Sim, você não vai ficar subindo elevador com ela, você não vai na piscina encontrar com ela. Como é que surgiu as síndicas de Salto Alto? Certo. É esse o nome certo? Exatamente, Tá. síndicos. Síndicos, tá. Eu uso a palavra na forma genérica mesmo. Genérica, né? correto. Tá. É igual o homem. Uhum. Se bem que estão querendo mudar, agora falar o homem, a mulher. Né? Mas a gente sai, né? A gente é da época que quando a gente estudou no colégio, o homem é a espécie. Exato, né? Por enquanto é assim. Então, a minha empresa é a espécie síndico. Tá, ok. Os síndicos de Salto Alto. Síndicos de Salto Alto. Um projeto para trazer a mulher para o mercado de trabalho, né? Através de uma qualificação. Porque a mulher que é dona de casa e que nunca trabalhou fora, ou tem essa vontade de iniciar, o que eu identifiquei nisso, Denilson? A mulher que cuida de casa e que ela faz a gestão do lar, inclusive a gestão financeira, né, do lar, ela pode aplicar tudo isso no condomínio dela. A partir do momento que ela tem um pouco de noção da parte financeira, dos direitos, das obrigações, dos deveres legais. Então, tudo aquilo que ela precisa saber para poder assumir como síndica num condomínio onde ela mora, igual eu, que moro, né, em condomínio, e naquele momento
Eu consegui driblar tudo porque eu tinha o know-how, porque como advogada eu também tinha outras qualificações. Mas hoje uma mulher que ela é dona de casa e ela quer começar a trabalhar, ela pode sim se qualificar e começar no condomínio dela como eu comecei. Verdade. E isso pode abrir outras portas para ela pode ir se profissionalizando, ela pode se tornar uma empresa, né? Então, eu vi uma forma muito bacana de chamar as mulheres para poder estudar a respeito e poder também começar uma renda aonde elas moram. Porque existem muitos condomínios que têm esse perfil, igual você falou aí, de que não querem síndico profissional. Então, vamos profissionalizar as pessoas, os síndicos moradores. Né? Já que tem condomínio que tem resistência, vamos profissionalizar os síndicos moradores. Hoje em dia, cerca de 40% dos atendimentos que eu faço são com adultos. De tanta dificuldade que os adultos têm encontrado no dia a dia para que tenham a sua individualidade respeitada. É impressionante. Imagina. Coisa que há uns 10 anos atrás eu não atendia quase nada. Há um ano atrás eu não atendia praticamente nenhum adulto autista. Hoje em dia tem muitos que tem, e são pessoas com o que a sociedade diria, pessoas muito bem conceituadas, pessoas de muito sucesso profissional, mas que, apesar do sucesso profissional, tem muita dificuldade no seu dia a dia. São pessoas que não têm amigos, são pessoas que não sabem estabelecer limite, então são sempre super sobrecarregadas com relação às suas atividades, porque não conseguem falar, não, eu só vou fazer isso e agora é com vocês. É um universo incrível. Olha, isso. Gostei, já está pautado aí. Gente, o Eduardo Pantaleão, ele mencionou que ele teve um familiar, né? Um irmão, né? Que era uma pessoa especial. E ele mandou essa mensagem para mim aqui, que é a mensagem que eu vou encerrar hoje o nosso podcast, dizendo: Demilson, que tema maravilhoso de hoje. Me trouxe muitas lembranças boas do meu irmão. A única coisa que precisamos é ter carinho e respeito pelas pessoas especiais. Muito obrigado pela oportunidade de acompanhar e reviver as lembranças do meu amado irmão. Grande abraço para vocês. Sensacional. Pantaleão, muito obrigado e pode saber que a emoção é nossa aqui também, com essas guerreiras aqui, essas mulheres. Se a mulher já é uma raça, se a gente pode dizer assim, tão especial e tão... né, tão forte, né? Não tem esse negócio de sexo frágil, isso não existe, né? Mas vocês, então, é uma contaminação, assim, que faz a gente querer sair daqui e abraçar o mundo. E abraçar o mundo, mas abraçar esse projeto dos autistas aí, porque eles precisam. A gente sempre termina chamando o Alê, que está aqui, o nosso técnico, chamando a Nelena, que sempre nos acompanha aqui nos podcasts, tá certo? Nós vamos usar agora aquela câmera central ali, né? E o Alê está entrando aqui, a Nelena também. E nós terminamos com uma salva de palmas, tá? Para todos nós aqui. Muito obrigado, gente. Até a próxima terça. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Próximo vem o Gabriel e o Gui, hein? Já Isso, bonitinho. Nossa, seria legal, hein?